Paz de Cristo a todos. Eu me chamo Naldo, sou membro da comunidade católica Apacentai e estou aqui para darmos início a mais um vídeo da série Introdução aos Documentos da Igreja. O documento de hoje será uma instrução a alguns aspectos da teologia da libertação. Esse documento foi escrito pelo cardeal Joseph Ratzinger, nosso atual Papa Emérito Bento XVI, enquanto ele ainda era cardeal e prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Esse documento ele é promulgado em 6 de agosto de 1984 e ele tem a aprovação do Papa em exercício, São João Paulo II. E esse documento ele é escrito devido à preocupação de que se tinha, a qual ainda se tem hoje, mesmo diante das polêmicas, sobre o movimento denominado Teologia da Libertação, sobre essa corrente dentro da Igreja. Primeiro, nos cabe aí conceituar o que precisamente é a Teologia da Libertação. A Teologia da Libertação é um movimento que nasce dentro da Igreja Católica, é um movimento cristão, ele tem as suas raízes na América Latina, mas se expande depois muito rapidamente para diversos outros países, e ele tem como principal inclinação o cuidado, a preocupação com os pobres, ou seja, seu principal objeto são as demandas sociais. E nesse sentido, cabe a gente explicar, a princípio, que a teologia da libertação é uma preocupação legítima da Igreja. Já no documento, isso vai ficar bem explícito. A necessidade de uma libertação genuína, a necessidade da praxis de uma luta, de uma militância em favor do pobre, ela é genuína e reconhecida pelo magistério da Igreja. Contudo, as considerações que são feitas a alguns aspectos deste movimento, dessa corrente, é sobre este movimento recorrer em alguns equívocos de arcabouço teórico e ideológico. Portanto, o que é criticado pelo cardeal Joseph Ratzinger é de que leigos, teólogos e padres, no exercício, na prática dessa teologia da libertação, estivessem usando arcabouços teóricos, usando ideologias de visão marxista. E, segundo ele, usando-as de maneira crítica, usando-as não de maneira epistemológica, mas usando-as de maneira crítica e subvertendo dessa maneira a mensagem evangélica que deve ser a prioridade. Portanto, o que nos é dito pelo cardeal é de que a Igreja ela tem uma preocupação real com os pobres, ela tem uma preocupação real com toda a dimensão temporal dos cristãos. Mas, no entanto, ela reconhece que a primeira mensagem, a mensagem verdadeira, é a mensagem do Evangelho. Ela entende que todo homem ele deve ser liberto, mas primeiro ele deve ser liberto do pecado. E, em consequência disso, de maneira lógica, ser liberto da opressão, ser liberto da desigualdade, das epidemias, da fome e do analfabetismo. Contudo, essas preocupações elas não devem de maneira nenhuma sobrepor a verdade que é o Evangelho. Portanto, é um tema real e também é um tema refletido pelo magistério da Igreja, mas de maneira nenhuma ele pode estar desconciliado da mensagem evangélica. Portanto, essa crítica se estende e o cardeal Joseph Ratzinger ele vai dizer que nota-se que essa é uma preocupação da Igreja desde o processo do Antigo Testamento do Êxodo, já que lá no Êxodo é que essa proposta de teologia da libertação encontra suas verdadeiras raízes cristãs. Então, lá no Êxodo, na mensagem do Êxodo, no Antigo Testamento, a gente já vê o que para aquele povo de Israel, é um dos marcos mais importantes, que é a libertação do jugo do Egito. Contudo, o cardeal ele vem nos salientar que de maneira nenhuma podemos tomar esse evento do Antigo Testamento, esse evento bíblico, somente na sua dimensão política, porque a libertação da opressão, a libertação da fome e das misérias sofridas pelo povo de Israel no Egito foi antes para que se construísse uma aliança com Deus. Aliança tal que é feita no Monte Sinai. Portanto, do mesmo modo que a mensagem de Deus, a mensagem reveladora de Deus, ela tem a primazia nesse processo de libertação no Êxodo,
Assim também em nossos dias, nos dias atuais, a mensagem do Evangelho, ela deve ter a primazia dentre esses processos de luta e militância em prol do término da desigualdade e da erradicação da pobreza e da fome no mundo. Então essas são as críticas do cardeal quanto à prática das teologias da libertação. Isso, exatamente, teologias da libertação. Ele vai dizer que são várias variantes. Então, por isso que ele vai colocar, à medida que mencionar teologias, ele vai colocar o S disseminante, porque ele vai dizer que existem várias práticas da teologia da libertação. Portanto, ele compreende que, enquanto teologia, se tem uma preocupação na dimensão cristã, na dimensão transcendente. E como libertação, prescreve a situação temporal do homem aqui na Terra. E, de fato, ele entende e deixa claro que é o dever da igreja proporcionar a dignidade humana, salvaguardar a dignidade humana. E entende ainda que nenhum sujeito, e isso ele já falava na década de 80, que nenhum sujeito hoje, ele consegue ficar numa situação de desigualdade. Ele consegue ficar sujeito a uma situação de desigualdade. Portanto, é legítima a sua luta e seu instinto em prol da erradicação da desigualdade, da pobreza, ou mesmo da mudança de seu quadro de vida. No entanto, ele vai dizer que o homem só vai alcançar realmente essa plena libertação na mensagem do Evangelho. E ele ainda vai apontar, por exemplo, nas décadas que antecedem este documento, que antecede ao início da década de 80, diversas manifestações do magistério da Igreja também em prol desse tema, como a conferência em Medellín, em que vai o Papa Paulo VI. Ele vai falar da conferência em Puebla com o Papa João Paulo II, no qual lá é descrito quais que são os principais objetos de atenção da Igreja, que é o pobre e o jovem. Ele ainda vai fazer uma crítica dizendo que a dimensão do jovem, esta foi silenciada em detrimento desse demasiado esforço militante em prol da erradicação da pobreza e da desigualdade. E o termômetro de que se pode notar o grande equívoco de algumas práticas da teologia da libertação se dá, segundo ele, quando se subscreve ou se compreende a própria violência, a própria revolução armada, como em última análise, aí o recurso final dessa proposta de erradicação da desigualdade e da pobreza. Então, segundo ele, à medida que se compreende que pode-se inclusive usar da violência, usar de uma revolução armada na proposta de erradicação da desigualdade e da pobreza, em prol da dignidade humana, ele vai dizer que é aí que a teologia da libertação, que essa prática, ela entra em confronto com a mensagem do Evangelho. Entrando em confronto com a mensagem do Evangelho, ela é dissonante da Igreja. E uma vez indo contra o que a Igreja nos orienta, uma vez que ela vai contra o que a Igreja nos prega como proposta de vida e como verdadeira libertação, ela se mostra aí como um grande equívoco e, segundo ele, como uma proposta equivocada de praxis do amor ao próximo ou mesmo de uma mudança da desigualdade social. Portanto, ele vai nos apresentar e dizer que, de fato, existe sim uma verdadeira teologia da libertação. Ele vai dizer que a verdadeira teologia da libertação é aquela que tem suas raízes fincadas no Evangelho, que tem as suas raízes fincadas na palavra de Deus. E ao final da instrução, ele ainda vai apontar dizendo que qualquer promoção humana exercida pelo leigo, ela deve ser em unidade com a igreja, em unidade com o nosso padre, nosso pároco, em unidade com o nosso bispo, em ações, em unidade com o Papa. Então, nesse exercício da promoção humana, devemos sempre estar em unidade e em obediência ao que nos manda e nos exorta a Santa Igreja. Portanto, é necessário entender que a teologia da libertação, ela não é um movimento, ela não é uma corrente que é descartada pela Igreja. A Igreja reconhece e sabe da necessidade de uma prática de amor ao próximo genuína, sistemática e concreta, que é da erradicação da pobreza e da desigualdade. Contudo, ele vai dizer o seguinte, que nem as críticas à teologia da libertação
podem servir para justificar a nossa negligência quanto à desigualdade social e nem a necessidade de termos aí a necessidade de termos uma preocupação com o outro, de nos ocuparmos do outro, do próximo, em sua situação, ela pode justificar aí uma prática de uma teologia da libertação com um arcabouço teórico e ideológico marxista, de maneira crítica. E ele vem apontar dizendo o seguinte, que a igreja, o magistério da igreja, ele oferece subsídios para essa prática do amor, para essa prática social. Só que, no entanto, o homem tem sido seduzido, e ele vai dizer que isso é quase que um sentimento mítico pela racionalização e pelos métodos científicos. E que, contudo, essas ideologias que podem ser propostas aí por diversas áreas das ciências humanas, elas nem sempre são tão epistemológicas como aparentam ser ou como eles dizem que é. Então ele vai dizer que muitas dessas ideologias e desses sistemas teóricos são sistemas teóricos acríticos e que são postos em prática em detrimento do que manda e nos orienta a Santa Igreja. Contudo, é necessário lembrarmos o seguinte, que a leitura e reflexão deste documento ela não pode ser feita sozinha. Há um documento que já é enunciado no corpo deste, em que sucede a promulgação desse, que se chama Libertatis Conscientia. É um documento também que faz considerações acerca da teologia da libertação. Ainda uso de outros documentos, e eu indicaria o Evangelho Nunciante, do Papa Paulo VI, que também menciona a necessidade de uma libertação humana a partir da mensagem do Evangelho, que compreenda também as suas dimensões temporais. Nesse sentido, qualquer que seja a interpretação desta corrente, deste movimento da Igreja, deve se dar em relação ao que nos diz o magistério da Igreja. E esta é a fala, o discurso que realmente nos importa enquanto cristãos católicos. O discurso, a fala, as orientações, as exortações do magistério da Igreja. Portanto, qualquer discussão a respeito deste tema, desta corrente, deste movimento, ela deve dar à luz desses documentos. E nesse período em que se é tão polêmico tratar desses assuntos, e nesse período em que se tem causado tantas divisões, mas que nunca faz-se necessário que a gente possa retomar a leitura dessas instruções e refleti-las diante de toda a problemática que se estende entre nós leigos dentro da Igreja. E ao finalizar esse vídeo, eu digo para vocês mais uma vez que este vídeo ele não pode de maneira nenhuma substituir a leitura e a reflexão desta instrução, principalmente por tratar-se de um tema tão polêmico e complexo. Eu espero ter ajudado vocês. Esta foi uma breve introdução a esta instrução e espero que vocês possam acessar, que vocês possam recorrer à leitura completa e à reflexão desse documento. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.